Another one. LSD tem um significado próprio dependendo do artista. Para os Beatles, LSD significa Lucy in the Sky with Diamonds. Para A$AP Rocky, a referência é mais direta: Love, Sex, Dreams. Ambas músicas levam essa temática psicodélica. As imagens alucinogênicas descritas na letra, a instrumentação indiana, a voz lenta, arrastada, mixada para dentro de John Lennon, te transportam diretamente a 1967, a Revolução do Amor, o tempo hippie, o ano de lançamento de Sgt. Pepper's, desencadeou infinitas coisas ao redor do mundo. Rock faz uma pintura mais exata da substância. Sua letra é mais romântica, sensual, mais apegada a seus sentimentos. A construção da música leva a um clímax, os vocais ficam mais lentos, compostos em várias camadas, e a bateria entra. É uma música realmente gostosa de se escutar. LSD é a faixa que totaliza a experimentação de rock em At Long Last A$AP, e este é um ponto interessante a se desenvolver, pois a produção de rock nem sempre é analisada a partir deste ponto de vista. Muitas pessoas sentem que rock modera na apresentação de seus projetos, distanciam o rock fashionista, tastemaker, multifacetado e renascentista do rock músico, que por vezes soa normal perto do tamanho de sua persona e status. A recepção de Don't Be Dumb, seu último álbum, é um exemplo disso. Os clipes são lendários. Taylor Swift, obsceno de tão criativo. He ain't lamb chops on the block when we was broke. Even I was poor, I was out here eating goats. Mary had a little lamb, but my mama need a coat. Yeah, I had a Shirley and a Gucci link at 4 years old. Whiskey Black DeMarco, com a direção do lendário Tim Burton. Punk rock teve a participação da lendária Winona Ryder. Enquanto, na média, as pessoas ainda não deram o valor que suas músicas merecem. Rock, na minha opinião, é um dos melhores curadores do hip hop. Travis Scott, pra mim, é um curador à altura. Ye, na década de 2010, se tornou um grande curador, com projetos como Cruel Summer, Jesus, The Life of Pablo, que foram montados segundo uma estética, um ponto final de onde a cultura desaguaria depois do lançamento. Temos que lembrar, Cruel Summer introduziu o drill para o público nacional e internacional. Artistas como Chief Keef receberam um palanque enorme pela primeira vez na sua carreira. Jesus trouxe o lado experimental do hip hop ao palco principal da cultura. Grupos como Death Grip são vistos de outra forma quando o maior artista do século redige seus esforços à masterização da arte nesse escopo. Muitos fãs do nicho experimental podem ter ficado irritados com o fato de Ye produzir lisos da maneira que fez. Criticam e apontam que ele está tomando a atenção e corrompendo esse lado. A mesma coisa foi falada da primeira mixtape de rock. A cena de cloud rap, cujos pioneiros foram Lil B The Bass God, Space Ghost Purp e a Raider Clan, Black Cray e tantos outros, surgiu no final da década de 2000. Em 2009, houve uma primeira explosão com o lançamento de Six Keys, projeto do Lil B. Faixas como I'm God, My new name is Space God, ice cream paint job, only come out in the dim light, vampire, shouts out to AE, I'm riding in this e Birth of Rap. king of rap, I could bet my money on that. Can't face the facts that a young guy killing shit. Give me another shot and I'ma come with my mask. Introduziram uma sonoridade verdadeiramente psicodélica ao hip hop. A música das nuvens chegou ao ouvido de quem importava no momento. Rock foi um deles, e é por isso que Live Love A$AP conta com a produção de Clems Cassino, produtor de Lil B, em várias faixas, como Bass, Blow it out your culo. Who got dope on the smoke though? My partner has Cinco, now we blowing on that Ocho. Bozos love my rose gold. Purple got me slow mo. Something like What's Up, that. Once again, sipping hand mixed with juice and jam. Bitches in, couple lady friends counting Benjamin. Been a spin on the 20 twins that must stay the bin. e Demons. Posted all around me, I can't beat them all alone. Add it to your thoughts. These evil thoughts, they start to drown me, Lord, don't leave me all alone.
Outro aspecto dessa mixtape deve ser denotado: a qualidade de curador de rock é explícita desde 2011, pois essa habilidade surge do gosto individual, do refinamento e sofisticação, de saber intuitivamente o que é ou não é bom. É por isso que parte de seu flow veio do sul dos Estados Unidos, não só de Atlanta, como a maioria dos rappers viriam a copiar ao longo da década de 2010, mas também de Houston, pegando do DJ Screw a voz lenta e grave, de Pimp C e Bambi, da dupla Underground Kings, Rock pegou o termo Trilla, e de Memphis pegou parte de seu swag. Rock colocou Space Ghost Purp, Schoolboy Q, Main Attractions e Clams Casino na sua primeira mixtape, juntando várias regiões dos Estados Unidos, um feito histórico para um artista que ainda não tinha destaque na cena nacional. Seu primeiro álbum de estúdio, Long Live A$AP, de 2013, tem a mesma essência. Rock juntou Drake e Kendrick na faixa lendária Fucking Problems. Girl, I know you want that. Girl, I'm Kendrick Lamar, aka Benzes to me just they car. That mean your friends need be up to. Kendrick, Joey Badass, Danny Brown, Action Bronson, Big Crit e Yellow Wolf em outra lendária que é One Train. E além de ter colaborado com Skrillex em Wild for the Night, um dubstep. Com essa breve estatação de fatos, quero fazer um último adendo, para finalizar meus pontos e ir finalmente ao álbum. Ye, em 2007, lançou Graduation, um projeto disruptor, que implodiu os limites do que poderia ser considerado uma estrela do hip hop. Depois de dois clássicos, uma esfera mais consciente, ou backpack, como geralmente nomeiam o hip hop com letras contundentes e mais intelectualizadas, Ye decidiu dominar as paradas, vender uma tour de estádios e vencer uma competição iniciada por outro artista extremamente popular naquele momento, 50 Cent, que disse à mídia que se aposentaria se vendesse menos álbuns que Ye. Graduation teve uma produção direta, épica e limpa. As faixas tinham uma estrutura pop, e o som dos singles foi premeditado para se tornar dominante nas paradas. Ye vendeu 1 milhão de álbuns na primeira semana, ganhando a competição. Stronger, que é uma interpolação da música de Daft Punk, é diferente de qualquer coisa que Ye já havia feito. Champion. Yes, I did. So I packed it up and brought it back to the crib. Just a little something, show you how we live. Everybody want it, but it ain't that serious. That's that shit. Good morning. Good morning. On this day we become legendary. Everything we dreamed of. I'm like the fly Malcolm X, buy any jeans necessary. Detroit red cleaned up. Todas essas têm um apelo comercial, mas sem conceder em termos qualitativos. Graduation, porém, quando saiu em 2007, foi recebido com críticas dos fãs do Kanye, que agora havia sido corrompido pela indústria, como afirmavam. De novo, a curadoria de Kanye sempre foi fantástica, e Graduation foi um passo em direção a My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ou seja, um passo à expressão expansiva de sua criatividade. Eu não quero comparar Graduation com At Long Last A$AP, mas um paralelo é possível. Rock também estava em seu terceiro projeto de estúdio, e a sonoridade aqui também é muito mais direta. Há espaço para faixas reais de cloud rap, como Canal Saint, com Bones, lenda do SoundCloud, mas até aqui a produção é mais programada. Rap gang like the crack gang, swear it's all the same. Whipping soda through the pot, watch it bubble, flexing muscle, hit the block. I bet I teach you niggas how to. A estrutura de suas canções vai de encontro a este conceito, sendo Everyday o exemplo mestre disso. Uma faixa que junta o R&B e o indie rock. Uma fórmula para hits de rap dos anos a seguirem. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I. Ye fundiu os elementos do pop e rock de estádio em alta no período de Graduation. Rock fundiu indie rock, a neopsicodelia e o cloud rap, aperfeiçoando, em At Long Last A$AP, essa conjunção de fatores que resultaram na viabilidade comercial do projeto.
Até Lord Pretty Flocka Jory 2 estourou. A linha de sintetizador preenche o ambiente. Os graves conduzem o ouvinte, enquanto uma palma e o flow de rock transformam essa faixa em algo especial. I ain't never looking for no handouts. Broke ass niggas never helping with their hands out. Find out where the fuck nigga live that we camp out. Screaming fuck the world, never catch me with my pants down. Wave Bone tem uma instrumentação de jazz rap e junta isso com uma homenagem ao sul dos Estados Unidos, com o refrão de Juicy J do 3 6 Mafia. Get money is what I do. Get money is what I do. E versos tanto de Bambi quanto de Pimp C da UGK. Candy load slider, I'm a soul survivor. Keep a sweet in my visor, bitch, I'm keeping it live. Than the average Joe, I think fast, talk slow. Ems, tal como Barry Bonds de Graduation, conta com um verso icônico de Lil Wayne, que rouba a faixa pra ele, como geralmente faz em suas colaborações. With tiger stripes on it, call that bitch a golf cart. I'm out here, I'm so out here. I swear, niggas have no idea. I swear, niggas better wear riot gear, cause I appear in power loud and clear, give them diarrhea. Oh. E não nos esqueçamos da colaboração de Ye em Jukebox Joints. Your man was on stage dressed like a family member. Man, everything basic to Ye Guevara. O verso absurdo de Schoolboy Q em Electric Body. Diamonds in the crib like this. Diamonds in my ear like wrist. Pull off at the light like looking like a millionaire. Trump. 2-seater got me looking all clump. Hit a nigga wig on sight. E também um dos artistas mais importantes do hip hop da história, Yasin Bey, antes Mos Def, em Back Home. Magna spectacular, black mag vernacular, shine amethyst, fly champion, it's like that again. What's happening? Mathematic master blend, Flacco season, all day, every day. Ask me how it's going. At Long Last A$AP seria seguido com Testing em 2018, também é um projeto experimental, e nesse ano, Rock, como eu já disse, lançou Don't Be Dumb. Sinceramente, eu penso que rock, mesmo que não lance tanta música, permanece numa camada muito elevada quando falamos de arte, moda, estilo e o hip hop. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem aí o que eu devo fazer na próxima. Tamo junto, até mais.